O Novembro Azul, como a gente sabe, está para os homens, assim como o Outubro Rosa está para as mulheres. O movimento surgiu na Austrália em 2003 e é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro, para alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Veja aí. O Instituto Lado a Lado pela Vida realiza pelo 4º ano consecutivo o Novembro Azul. A campanha é referência na missão de orientar a população masculina a cuidar da saúde e detectar precocemente o câncer de próstata. Esse é o tumor mais frequente no homem, atrás apenas dos tumores de pele. A cada 6 homens, 1 é portador da doença. E a estimativa do INCA é de que por ano 69 mil novos casos sejam diagnosticados. No Revista da Cidade, vamos saber quais são os exames e tratamentos para diminuir esses números alarmantes. É um mês muito importante, de muita conscientização mesmo. Por isso, a revista hoje está recebendo o Dr. Mário Henrique Elias de Matos, que é urologista, professor de urologia da Faculdade de Medicina do ABC. Seja bem-vindo à revista, tudo bem? Olá, bom Tudo dia. jóia. Tudo bem. Tá aí um assunto bem importante, né? Como a gente acabou de falar, né? O Novembro Azul está para os homens, como o Outubro Rosa está para as mulheres. Quer dizer, os homens, de fato, precisam atentar mais para a sua saúde e se cuidar mais, né, doutor? Precisam, né? Culturalmente, os homens eles deixam um pouquinho a desejar quando comparados às mulheres. As mulheres, desde muito cedo, desde muito jovens, já se preparam para ter o encontro com um ginecologista, que vai ser o seu médico, que vai cuidar da sua saúde. Os homens estão começando a aprender isso também, talvez até por um pouco de influência das próprias mulheres. E a campanha vem justamente para a gente aproveitar o momento e conscientizá-los ainda mais sobre a saúde masculina, especialmente as doenças da próstata. A gente está percebendo realmente uma mudança de mentalidade, né, com relação aos homens. Eu acho que a diminuição do preconceito também sobre a questão do exame, né, isso também está fazendo com que os homens mudem de atitude, não é, doutor? Hoje em dia a gente conversa com um pouco mais de naturalidade sobre a saúde masculina, né? A gente consegue conversar com amigos. Hoje em dia os pais começam a alertar as crianças, né, os meninos desde muito cedo para essa importância, namorada, esposa, então é mais fácil e mais do que isso, atitudes como essa, né, as informações chegam com muito mais facilidade. É verdade. Então se a gente fala mais, a gente se interessa mais, a gente tem mais informação e as coisas ficam então mais fáceis. Vamos dar uma olhadinha então para a gente entender um pouquinho a questão anatômica da história. A gente tem aqui exatamente onde se localiza a próstata, né, doutor? Isso, a próstata é uma glândula, ela fica logo abaixo aqui da bexiga, é uma pequena glândula responsável pela produção aí de boa parte do sêmen. Ela fica então abaixo da bexiga e junto com as vesículas seminais, que são outras glândulas que ficam aqui bem próximas, elas vão produzir então o sêmen. Esse sêmen ele é drenado para uma região que a gente chama de uretra. Aqui ele fica armazenado até o momento onde ele vai, junto com outras secreções produzidas pelo testículo, está pronto então para formar o coágulo seminal. Então a função da próstata basicamente é uma função de reprodução. O líquido vem dos testículos, vesículas seminais, boa parte da secreção produzida pela próstata, o sêmen então está pronto para então ser ejaculado durante a relação. Vamos falar então sobre fatores de risco. Existe hereditariedade no câncer de próstata? Existe. Aliás, o principal fator de risco é a questão genética, né? O fator hereditário. A gente sabe que homens que têm um familiar diretamente relacionado, por exemplo, o pai teve a doença, a chance aumenta em 3 vezes em relação à população em geral. Se você tem 2 familiares, o irmão e o pai, que já sofreram ou sofrem da doença, essa chance aumenta em 6 vezes. Então, o principal fator de risco é o fator genético hereditário. Outros 2 fatores são importantes. A raça negra, a gente sabe que a doença é um pouco mais prevalente, ela tende a ser até um pouco mais agressiva na raça negra, e a população obesa, né? A obesidade é um fator de risco também. Então, a gente hoje tem esses 3 fatores, o fator genético, o fator obesidade e o fator racial, sendo que a raça negra, infelizmente, a incidência é um pouco maior e geralmente de doenças mais agressivas. Essas pessoas nesses grupos de risco, então, precisam se preocupar em fazer a prevenção antes do normal. Então, a recomendação ela mudou um pouquinho. Hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Urologia segue a escola americana. A partir dos 50 anos, todos os homens precisam procurar por um urologista. Na consulta urológica, ele deve passar por uma avaliação, um bate-papo com o seu médico. Serão colhidos alguns exames, o exame de sangue, que é o PSA, além do exame da próstata. E esse tipo de avaliação deve ser feita uma vez por ano. A gente antecipa para por volta dos 45 anos justamente para essas populações de risco. Então, quem tem um histórico familiar,
quem é de raça negra e quem é obeso deve começar um pouquinho mais cedo e o intervalo deve ser feito anualmente. A partir dos 45 anos, então. A partir dos 45 anos, então. Então, vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem uma outra animação que mostra justamente o que vocês avaliam e detectam através do exame. Como você disse, são 2 exames, eles são complementares, né? O PSA, que vai mostrar justamente uma diferença no nível do sangue, né, desse hormônio, do PSA, e também no exame do toque, não é isso? Exatamente. O exame do toque ele é feito, então, pelo reto. Então, com o dedo a gente consegue sentir a superfície da glândula. Aqui tem uma animação mostrando um pequeno tumor e a gente consegue sentir esse tumor tocando, palpando a glândula. Geralmente são áreas mais endurecidas ou áreas de consistência um pouco mais irregular. Então, à medida que o tempo vai passando, o urologista ele vai tendo cada vez mais sensibilidade em perceber a doença. Então, a primeira etapa é o exame de toque. A segunda etapa é o exame de laboratório, é o PSA. O PSA, como você mencionou, é uma proteína que é produzida também pela próstata. E essa proteína, uma pequena fração, cai na corrente sanguínea. Então, a gente consegue tirar um pouquinho do sangue, com máquinas ali no laboratório, dosar esse PSA. E, habitualmente, o câncer de próstata promove um aumento dos níveis desse PSA no sangue. Então, quando a gente olha e encontra um PSA acima um pouquinho do que é o esperado para aquela faixa etária, acende uma luz amarela e aí a gente discute com o paciente, muitas vezes indica uma biópsia da próstata para aí sim caracterizar a doença. Para ter certeza, exatamente, né? Tá certo. Agora, com relação ao diagnóstico, existem outros tipos de diagnóstico que podem ser feitos ou realmente PSA com o exame de toque são os mais eficazes, os mais indicados? Quando a gente fala em pesquisa de câncer de próstata e, por consequência, no seu diagnóstico, as 2 ferramentas essenciais são essas. A gente precisa sentir a glândula e a gente precisa dosar o PSA. Essas são as 2 ferramentas mais importantes. Os pacientes perguntam do ultrassom. O ultrassom ajuda? O ultrassom ele é uma ferramenta para guiar o urologista onde ele deve jogar a sua agulha para fazer a biópsia. Então, o ultrassom é uma ferramenta que nos ajuda no diagnóstico quando da biópsia. O essencial é dosar o PSA e fazer o exame de toque. E é importante também que os homens, claro, as mulheres também saibam, né, que o câncer de próstata ele é totalmente assintomático, né? Se o homem for esperar qualquer tipo de sintoma, ele já pode ter outros órgãos comprometidos também, não é, doutor? Exatamente. A gente não deve ficar esperando por sintomas. A doença em fases iniciais, ela não traz sintoma absolutamente algum. Então, ela pode estar ali presente, se desenvolvendo, e se o homem for ficar esperando por sintomas, certamente a doença vai ser diagnosticada em estágios mais avançados. E por que é importante, então, a gente procurar por avaliações aí mais de caráter preventivo? Porque descobrindo a doença em fases iniciais, a doença que ainda está localizada especificamente, exclusivamente dentro da glândula, a gente consegue curar os pacientes em mais de 90% das vezes. Nossa, uma estatística maravilhosa. Exatamente, para uma doença que tem um potencial de cura enorme desde que o diagnóstico seja feito de maneira precoce. Exatamente. Né? Agora, falando em tratamentos, muitas são as novidades hoje em dia, né, que estão disponíveis para quem está passando por esse problema, né, doutor? Isso. Quando a gente fala de uma doença localizada, uma doença em estágio inicial, são 2 as opções. A gente pode fazer um tratamento com radioterapia, então a radiação é capaz de erradicar a doença, e o tratamento cirúrgico da próstata. E aí vem as novidades, né? Com o advento da cirurgia robótica, as coisas vêm mudando ao longo dos últimos anos. Então, nós demos um primeiro passo avançando para a laparoscopia, uma cirurgia bem menos invasiva do que a cirurgia convencional. E aqui no Brasil a gente está começando a também desenvolver-se aí na área da cirurgia robótica. Então, os resultados, além de serem resultados tão bons quanto a cirurgia aberta, a recuperação dos pacientes e a morbidade da cirurgia ela é bem menor. Com relação aos jovens, eles devem ficar preocupados? Existe uma incidência grande da doença em pacientes jovens? A incidência pico da doença se faz por volta dos seus 65 anos. E a gente sabe que quanto mais velho o homem vai ficando, maior a chance dele desenvolver a doença. As doenças, quando elas acometem os homens mais jovens, geralmente elas são mais agressivas. É por isso que, a despeito de ser uma doença que a gente identifica com mais frequência por volta dos seus 60, 65 anos, a gente começa a ter o cuidado preventivo muito antes, por volta dos seus 45 a 50 anos. Então, não vou dizer para você que é a coisa mais comum, mas infelizmente quando acontece, geralmente ela é mais agressiva. Então, os cuidados devem ser antecipados. Muitos homens, de repente, que estão assistindo agora o programa e podem estar passando por esse problema, muitas vezes fazem essa pergunta. Como é que fica a vida sexual depois de um tratamento de câncer de próstata? Tanto a radioterapia quanto a cirurgia são tratamentos interessantes no sentido de nos livrar da doença, é verdade, mas 2 consequências são bastante frequentes. Pode existir impacto na função sexual. Infelizmente, depois do tratamento, seja com cirurgia ou com radioterapia, é muito frequente haver um certo declínio na função sexual, na qualidade da ereção. A intensidade é muito variável e vai depender muito da extensão da doença, daquilo que a gente encontra, por exemplo, durante a cirurgia. E uma outra consequência relativamente
frequente é a perda do controle da urina. Geralmente e felizmente isso acontece nas primeiras semanas ou primeiros meses. E com o tempo os pacientes tendem a recuperar a capacidade de segurar a urina. É verdade, tanto para disfunção erétil quanto para incontinência, a gente hoje tem tratamentos excelentes, medicações orais, implantes penianos, esfíncteres artificiais para perda urinária. Então eu tenho que te dizer que realmente a morbidade ela existe, é muito variável e depende muito da extensão da doença, mas felizmente com o advento de novas tecnologias, como a gente conversou há pouco, essa morbidade tem se tornado cada vez menor e ainda assim a gente tem como remediar, como recuperar a qualidade de vida depois do tratamento. E por isso também, né, por causa desses fatores também que a gente acabou de citar, que o diagnóstico precoce é tão importante. Por isso, Novembro Azul está só começando. Muitas campanhas serão feitas ainda em toda a mídia, pela cidade, né, para que realmente os homens atentem para a importância desses exames, para que a gente acabe de uma vez por todas com esse preconceito. Afinal de contas, a vida é muito maior que isso, né? Exatamente. Tá certo. Eu quero agradecer mais uma vez Dr. Mário Henrique Elias de Matos, que é urologista e também professor de urologia da Faculdade de Medicina do ABC. Muito obrigada pela sua presença e pelos esclarecimentos aqui no programa, viu? Até a próxima. Obrigado. É realmente um alerta muito importante, né? Não só para os homens, mas para as mulheres também, né? Fale para o seu homem da importância. De repente ele está agora trabalhando, não conseguiu assistir a essa pauta que foi muito esclarecedora. Você pode depois correr para a nossa rede social, para o nosso Face, para o site do Revista, que a gente coloca tudo lá depois. Coloca à noite para ele assistir. Os esclarecimentos do Dr. Mário realmente foram fantásticos, tá bom?